Ah, eu tenho certeza que tem pelo menos um palhaço vagabundo que vocês já viram. E eu vou mostrar um trechinho de vídeo agora com ele, e tenho quase certeza que vocês vão falar, ah, eu já vi. Vamos fazer o teste. Eu vou pôr aqui para vocês verem. Sozinho. Você está brincando, Chaves? Não, O que significa isso? é meu café da manhã de todas as manhãs. O que eu vou fazer? Ai, professor Girafales, desculpe pela demora do café, mas é que eu não encontrava os biscoitos. Ai, mamãe, me dá um biscoitinho, anda assim, diz que sim, mamãe, me dá um biscoitinho, dá, mamãe, diz que sim, me dá um biscoitinho, sim. Olha, tesouro, eu poderia permitir que você comesse até 20 biscoitos. Mas por ter me enganado com a história da estrela, não vai comer mais que 18, nenhum a mais. Tá bom, mamãe. Bem, que de vez em quando a gente tem que ser enérgica com eles para não pensarem que podem fazer. Professor Girafales? Desculpe, dona Florinda, mas é que fiquei pensando como é possível que hajam meninos como Chaves e muitos outros que não têm absolutamente nada para comer. É verdade. Esse é um grande problema. As pessoas deveriam pensar nisso. É incrível que não haja qualquer sensibilidade. Mas o que é que o senhor queria, professor? Ninguém se importa com os problemas dos outros. Mas é preciso perceber que... Claro, professor. Por isso há tanta fome no É uma mundo. lástima. Mas É o quê, preciso né? amor. E compaixão Sim, para ajudar o... pois Nem é. fala. Fome é uma coisa muito Claro, séria. professor. E se ninguém ajudar, não ia. E aí, já tinham visto esse palhaço vagabundo? Já conheciam? Eu passei esse trecho, ó, a Dione falou que sim, Leandro também. Oi, Renato, seja bem-vindo, viu? A gente está começando agora. Eu passei um trecho do Chaves para vocês verem que todo mundo já viu pelo menos um palhaço vagabundo na vida. O Chaves era um palhaço vagabundo, né? Que é esse tipo de palhaço que vive na miséria, né? Mas antes de falar do palhaço vagabundo, eu queria voltar um pouquinho e falar do palhaço. Vocês podem até achar estranho, né? Falar, uai, mas o Chaves é palhaço, né? Porque ele não usa o nariz de palhaço. O palhaço, ele é uma figura que existe na história humana há muito tempo, né? Tem registros de que o palhaço já existia 5.000 anos atrás, né? Na antiguidade. E ele segue, passa pela Idade Média e chega até os dias de hoje. E nos dias de hoje você acha palhaço no circo, nas ruas, praças, na TV, no cinema. E ele, ao longo da história, a aparência dele se transforma muito. E muitas vezes ele não usa o nariz. Hoje em dia você tem muito palhaço que não usa o nariz de palhaço, né? Mas é um palhaço. Tem até, se encontra registros de figuras semelhantes ao palhaço até em tribos indígenas, né? No Brasil tem uma tribo indígena chamada... Oi, Amanda, seja bem-vinda. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma tribo indígena chamada Krahô, que tem uma figura dentro da tribo que ocupa uma posição semelhante à do palhaço, que é o Hotchua.
Inclusive, tem documentários, se vocês procurarem, sobre essa figura, Rochua. Escrevi aqui no chat para vocês verem como escreve. Então, ele é uma figura que, olha, é um ofício que existe desde a antiguidade e segue até os dias de hoje. Então, ele deve ter alguma importância por ter permanecido ao longo de tanto tempo, né, existindo. Qual seria a importância do palhaço? Qual a função que o palhaço cumpre na sociedade? Queria ouvir o que vocês acham. Qual que é a função do palhaço? Para que serve o palhaço? Podem tanto falar pelo microfone se quiserem ou escrever pelo chat. O que vocês acham? A Amanda disse trazer alegria às pessoas. Isso faz parte da função do palhaço. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que a função do palhaço é mais profunda. E o trazer alegria, o suavizar certas questões da vida, como disse o Júnior, tem a ver, mas é um pouco mais profundo. E para explicar um pouquinho da função do palhaço, eu vou precisar falar um pouquinho da sociedade, de como a nossa sociedade funciona. Então, eu vou sair um pouquinho do trecho, né, do caminho do palhaço, mas depois eu volto para falar dele. A nossa sociedade, gente, para a gente viver em sociedade, a gente precisa seguir regras, né? Muitas dessas regras estão escritas, são leis, mas a grande maioria das regras que a gente segue não estão escritas, são convenções sociais, padrões de comportamento, modelos, né, de perfeição, de como a gente deve se portar. Por exemplo, vocês todos estão com a câmera fechada agora, mas eu tenho certeza que por trás aí onde vocês estão usando roupa. Eu acho, é provável, né? Não sei, nos dias de hoje, né, com a pandemia. Mas, a Eulália disse que ia mostrar a realidade de forma crítica, com suavidade e leveza. Tem a ver com isso também. Então, voltando às regras. Vocês estão com roupa aí, vestidos, porque provavelmente vocês estão seguindo a regra, uma convenção da nossa sociedade, é que todo mundo deve usar roupa. E eu digo mais, vocês devem estar usando roupas adequadas. O que seria roupa adequada? Uma roupa que não seja nem muito grande, nem muito pequena. Uma roupa que os meninos devem estar usando roupas de menino, as meninas devem estar usando roupas de menina. Essa, inclusive, é uma regra que já está sendo questionada em nosso tempo, mas ainda é muito seguida. É provável que vocês estejam seguindo. Deve estar usando roupas que mais ou menos combinam as cores e que tem partes de roupa que também fazem mais sentido junto, né? Por exemplo, um terno com chinelo parece que não combina, né? São regras que seguem, né? Como combinar roupa, que roupa usar para cada momento, né? E também vocês devem estar usando roupas que são mais ou menos da sua época. Se eu, por exemplo, saísse com uma calça boca de sino, que é aquela calça que lá embaixo, né, fica grande, o pessoal ia rir da minha cara e falar: ô louco, você voltou para a década de 70? O que é isso? Então, olha só sobre a questão da vestimenta, a gente já tem um monte de regra que a gente segue, sem nem perceber. E essas regras existem para tudo, para todas as outras esferas, como se portar, né? É um modelo de perfeição, de como a gente deve ser. Mas a gente não nasce sabendo essas regras, né? Quando a gente nasce, quando a gente é criança, a única regra que a gente segue é a regra dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas vontades. Por exemplo, a criança, ela não quer usar roupa, né? A roupa penica, incomoda, atrapalha, dificulta o movimento, faz suar. Ela não quer usar roupa, né? Quando a criança está com fome, ela vê uma maçã na frente dela, ela vai e pega. Não importa se essa maçã é de alguém, de quem é. É a socialização primária. Isso aí, Leandro. Você tem esses impulsos, desejos e vontades da criança, mas aí vem os pais com as regras e falam: não, você tem que usar roupa, porque essa é a regra na nossa sociedade. E mais, você tem que usar roupa desse jeito, que o menino usa de azul, a menina usa de rosinha.
e vai passando essas regras, né, não escritas, o modelo de perfeição, né? E aqui surge uma tensão. Na nossa sociedade é constituído por essa tensão. De um lado, os desejos, vontades, né? Do outro lado, as regras sociais, o modelo de perfeição, né? E isso gera uma tensão boa. Muitas vezes a gente se sente oprimido, inclusive. Vocês já se sentiram oprimidos porque não se encaixam ou não conseguem atender a um modelo perfeito de como vocês devem ser? Já sentiram isso? Que já passaram por isso? Tem gente até que sofre bullying, gente. Essa tensão, ela pode chegar... A Eulália falou o tempo todo. Não é fácil, né? É uma tensão boa. Tem gente que sofre bullying, né? Que é alguém que não se encaixa dentro do modelo de perfeição e aí é cruelmente atacada, né, pelos outros por causa disso. Na nossa sociedade, o modelo de perfeição está muito associado ao homem branco, e heterossexual sofrem mais tensão, porque eles não se encaixariam nesse modelo ideal, né? E essa cobrança, né, de seguir o modelo de perfeição ocorre em todas as áreas da vida, né? Não só nessas que eu falei. Às vezes só da forma como você aparenta, das roupas, isso também, do seu cabelo, enfim, isso já rola pressão, né? E é aí que entra o palhaço. Agora eu voltei. Vou sair da sociedade e voltar para o palhaço. O palhaço, ele é um ser livre. Ele não segue regra nenhuma. Na verdade, se ele tentasse, mesmo ele tentando seguir as regras, ele não consegue, porque ele é atrapalhado, ele não dá conta. Ele sempre erra, tropeça, falha. Ele não se encaixa, ele é um desregrado, ele é um desajustado. Né? Você já percebe isso logo pelas roupas do palhaço, né? O palhaço, ou ele tem roupas muito grandes, ou muito curtas, ou muito coloridas, ou cheias de rasgo, furo, remendo, né? E a questão interessante é que o palhaço não está nem aí para isso, né? Por exemplo, o palhaço cai muito, tropeça, derruba as coisas, ele não liga, ele levanta de novo e segue a vida. Caiu de novo, levanta de novo e segue a vida. Ele, como ele não tá, ele é livre, ele não se importa com esse olhar externo que vai julgá-lo, né? Que vai falar, você não está seguindo o modelo. Ele está feliz, porque ele é assim, né? Ele ouve os instintos e as vontades, os desejos dele. E ele é assim, ele se afirma assim. Infelizmente, na nossa sociedade, às vezes se associa, né? Quem não se encaixa no modelo perfeito é ruim. Quem se encaixa no modelo, no quadradinho, é bom. E isso é uma relação de valor que é perigosa, né? Vocês acham que isso é verdade? Se a pessoa se encaixa no modelo de perfeição, ela é uma pessoa boa necessariamente? Ó, a Johnny falando, do Noel Rosa, com que roupa eu vou? São as regras, né, que ditam que roupas a gente usa. Cara, e quando alguém fala, eu tô afim de usar essa roupa mesmo, muitas vezes ela vai ser julgada, né? Essa associação de cumprir as regras, seguir o padrão e ser uma pessoa boa é perigosa. Por exemplo, vou dar um exemplo muito óbvio. Os maiores corruptos da história brasileira, né, que os políticos que roubaram milhões do povo brasileiro, eles usavam terno e gravata, se vestiam muito bem e falavam educadamente. Então, aparentemente, né, tinham cabelo cortadinho, cheiravam bem, aparentemente eles estavam dentro do modelo de perfeição. Mas eram grandes ladrões, né? O Leandro falando que o Kurt Cobain usava vestido, ele não ligava para as regras. Então, tem certos artistas que eles afirmam mais os desejos e as vontades deles, né, e menos as regras. Mas eles vão sofrer muito preconceito, muita tensão por causa dessas posturas que eles assumem, né? Vem com uma carga, né? Porque as pessoas associam, se ele não segue as regras, ele não é uma boa pessoa.
E não é necessariamente assim, né? E o palhaço vem para mostrar isso. Então, a grande função do palhaço, né? Chegamos à resposta. A grande função dos palhaços é libertar as pessoas das regras. É lembrar elas que por trás dessa máscara, né? Porque a gente veste máscaras no dia a dia, né? As regras, esse modelo de perfeição é uma máscara. E a gente veste ela muitas vezes, né? Mas o palhaço vem e fala, olha, essa máscara, ela não diz quem você é. Você é um ser humano. Oi, Vitor, seja bem-vindo. Tenta pegar aí no fluxo. Então, o palhaço, ele liberta a gente dessas máscaras, das regras, dos modelos de perfeição. Né? Ele vai mostrar que a gente é um ser humano. Um ser humano que falha, que erra, que tropeça, que cai. Quando o palhaço tropeça e cai, e a gente ri dele, no fundo a gente está rindo da gente mesmo. Porque a gente reconhece, porra, eu já caí, eu já tropecei na rua, assim, caí de cabeça. A gente se reconhece, quando a gente ri da gente mesmo, a gente está lembrando que a gente é um ser humano, um ser humano é assim, ele aprende, ele erra, ele falha, ele não é nenhum igual ao outro, temos diferenças, impulsos e desejos diferentes, né? Então o palhaço tem essa função libertadora, que pode provocar riso, mas se vê que é bem mais ampla a função dele, né? Pode gerar riso também, mas o palhaço muitas vezes pode gerar outras emoções. Pode gerar raiva, pode gerar nojo, pode gerar tristeza ou reflexão, né? Porque ele está revelando quanto a gente é um ser humano e que não dá para se encaixotar tudo num modelo de perfeição, numa regra. Tem um palhaço da Idade Média que eu acho que vocês já viram. Eu queria falar um pouquinho dele para exemplificar tudo isso. Vou mostrar a imagem dele aqui e vocês me dizem se vocês já viram ele. Espera um pouquinho que eu preciso achar ele aqui. Cadê você? Aqui. Eu vou compartilhar com vocês agora. Vocês estão vendo aí? A Dione já se antecipou. O bobo da corte tinha liberdade de criticar o rei. Apenas ele. É exatamente isso. Esse palhaço da Idade Média era o bobo da corte, conhecido como bobo da corte. Ele morava no castelo do rei. E ele era o único que tinha o direito de zombar do rei. As próprias roupas que ele usava já eram uma zombaria com o rei. Esse chapéu dele, que tem pontas, está simulando a coroa do rei. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha aqui, eu sou o rei, como rei. Né? Já pela própria vestimenta, zombando do rei. Mas por que de acho o rei ia querer alguém zombando dele? Morando com ele, zombando dele. Por que será? Justamente pela função que o palhaço cumpre. Quando o palhaço fazia o rei rir dele mesmo, o bobo da corte estava mostrando para o rei, olha, você é um ser humano, como todos os outros. Não é o fato de você ter uma coroa na cabeça que te faz um melhor ser humano. Você tem que todo dia comer, ir no banheiro. Você, rei, peida também. O rei peida. Todo mundo, né, ser humano. Tem que ir no banheiro, tem que comer, vai ter que dormir. Você erra, tropeça também. Você é um ser humano, você tem falhas, né? E um dia você vai morrer também, rei. Então, quando o bobo da corte fazia o rei rir dele mesmo, ele fazia o rei enxergar que ele era um ser humano, que ele não era nem mais nem menos que outro, só pelo fato de usar uma coroa. E isso permitia que o rei usasse do seu poder com mais humanidade, mais humildade. Essa é a função do palhaço, né? De desmascarar, tirar a máscara e mostrar, olha, tem um ser humano atrás dessa máscara.
Não ligue tanto para o modelo, para as regras, né? Para as caixinhas onde estão te colocando. E o palhaço vagabundo, que é o objeto dessa oficina? Agora a gente vai começar a entrar nele. O palhaço vagabundo, gente, que eu já mostrei um trechinho de um deles, né, do Chaves, lá no início. O palhaço vagabundo é um fenômeno mais dos tempos modernos. É mais recente, né? E ele é mais recente porque ele surge com o aprofundamento da miséria. Inclusive, é uma pergunta interessante. Vamos chegar na miséria antes. Vocês acham que o mundo vai bem ou o mundo vai mal? Qual a opinião de vocês? É uma votação. Vai bem ou vai mal? Dou-lhe uma. O Leandro disse mal. O mundo vai mal. O que vocês acham, gente? Vai bem ou vai mal? Johnny também mal. É meio... A Amanda disse mal. Olha, Renata, não sei nem se com o passado. É complicado. Porque se for... Bom, eu vou chegar lá. Mas a gente tem uma sensação, independente se é pior que o passado ou não, a gente tem uma sensação de que o mundo não vai bem, né? E isso é evidente porque no simples caminhar da nossa casa para a escola, para o instituto, da nossa casa para o trabalho, a gente já enfrenta vários problemas. Ou a gente observa outras pessoas enfrentando vários problemas, né? Difícil você ir para o trabalho ou para a escola sem ver uma pessoa em situação de rua, por exemplo. Ou enfrentar problemas de transporte, enfim. São muitos problemas, né? Em todas as áreas da vida. Transporte, moradia, alimentação, né? A gente praticamente só come comida envenenada, com agrotóxico. Problemas na área da saúde, né? Apesar do SUS ser um sistema de saúde incrível e único no mundo, você tem muita pouca verba para ele, então ele funciona mal. É difícil pensar uma área, né? Acesso à cultura e lazer, à arte, é difícil pensar uma área que a gente não encontre problemas. E esses problemas não são só do Brasil, né? São problemas que estão no mundo todo, mesmo em países ditos ricos, né? Você vai encontrar problemas assim também, talvez em menor escala, mas eles estão lá também. E uma questão importante, todos sofrem com esse problema? Todos sofrem igualmente com esse problema? O que vocês acham? Todo mundo sofre? Sem opinião? Bom, então eu vou dar a minha opinião. Eu acho que tem uma pequena parcela da população que não sofre com esses problemas, né? Oi, Yuri, seja bem-vindo. Tenta pegar aí as coisas no fluxo. O Leandro Collin disse que só as classes inferiores, né? Então, tem uma pequena parcela da população que tem muita riqueza e que não sofre com a maioria desses problemas. E você tem uma grande maioria da população que não tem tanta riqueza e sofre com todos esses problemas, né? Existe uma desigualdade social, né? Só para exemplificar essa desigualdade, no Brasil a gente tem 52 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 52 milhões de pessoas, gente, é quase um quarto da população brasileira, 25%, é muita gente. Viver abaixo da linha da pobreza significa que elas vivem por dia com R$20. Então, ou elas moram, ou elas comem. E se elas forem comer, ou elas almoçam, ou elas jantam, né? É uma situação muito difícil. No outro extremo, eu vou pegar agora o outro extremo para mostrar o fosso da desigualdade, né? No outro extremo, a gente vai ter os multimilionários, né? E eu queria fazer uma brincadeira aqui. Eu queria que vocês chutassem o salário de um dos homens mais ricos do Brasil, que é o Jorge Lehmann. O Jorge Lehmann, ele é o dono da Ambev,
que faz as cervejas, bebidas, né? Ele, na verdade, hoje é o segundo mais rico do Brasil, mas ele foi durante muito tempo o homem mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo. Queria que vocês chutassem. Quanto vocês acham que é o salário dele? Só para a gente ter uma ideia do fosso dessa desigualdade. Quanto vocês acham que é? Algum chute? Gente, o Jorge... Alguns milhões, a Amanda disse. Gente, o Jorge Lehmann ganha muitas casas decimais, né, Johnny? O Jorge Lehmann ganha 4 milhões. E não é 4 milhões por mês. Não é 4 milhões por semana. Não é 4 milhões por dia. Ele ganha 4 milhões por hora. Por hora, gente. Para que vocês tenham uma ideia, um professor da rede pública deve ganhar mais ou menos em torno de 3 mil reais por mês. Se esse professor trabalhar por 40 anos, ele vai ter recebido 1,5 milhão aproximadamente. Quer dizer que o Jorge Lehmann, em uma hora, ele ganha mais que o dobro do que muito trabalhador vai ganhar numa vida inteira. Uma vida inteira. Para vocês terem a dimensão da enorme desigualdade. Tenho certeza que o Jorge Lehmann não enfrenta problemas na área da saúde, da alimentação, do transporte, né? Talvez enfrente alguns problemas de tédio, né? Não sei se hoje eu pego o meu jatinho e vou para o Caribe ou eu vou para a Grécia. Essa outra ordem de problemas, né? Essa é a desigualdade, né? É brutal. Essa desigualdade, ela começa a se tornar muito grande assim há uns 300 ou 400 anos, né? A partir da Revolução Industrial, com o capitalismo. Ela já existia, né? Há registros de que essa desigualdade existe já há 10 mil anos. Inclusive, é importante dizer que o Homo sapiens, né, que é o nosso ancestral mais próximo, ele aparece há 100 mil anos atrás, mais ou menos. Então, é interessante ver que durante 90 mil anos não existia essa grande desigualdade. Ela começa a surgir há uns 10 mil anos atrás. Mas ela se torna planetária e tão intensa, tão brutal, só uns 400, 300 anos atrás. É muito recente. E à medida que vai surgindo essa desigualdade, essa miséria se espalha pelo planeta, o fenômeno da população em situação de rua também vai se tornando mais visível, né? Nas grandes cidades vai aparecendo essa população que não tem dinheiro e acaba indo viver em situação de rua. E a pergunta é, uma pessoa em situação de rua, ela segue esse modelo de perfeição, as regras, né, que a sociedade coloca para viver em sociedade? Ela segue esse modelo? Ela se encaixa? Ela nem se encaixa, né? O Leandro disse não, o Yuri também. Nopes. Ele não se encaixa, mesmo que ele queira seguir esses padrões, ele não consegue, porque ele não tem dinheiro. Então, a roupa que ele tem é uma só. E essa roupa, com o tempo, vai rasgar, vai sujar, né? Ele usa ela para dormir, usa durante o dia. Ou ele ganha roupas de doação. Então, as roupas ou são muito grandes, ou são muito pequenas, ou não combinam, porque ele não escolhe muito a roupa que ele vai usar, né? Ele tem que usar aquela que ele consegue. Então, ele não se encaixa no padrão de vestimentas, né? Ele também vai se sujando, né? Ele não tem como tomar banho. Às vezes até consegue algum outro ponto público para tomar, mas em geral é difícil acesso à água. Então, ele não consegue tomar banho com tanta regularidade, vai ganhar outros cheiros, né? Vai se sujar, muitas vezes a barba cresce, não consegue, né, cortar o cabelo. Então, ele vai saindo do padrão, desse modelo de perfeição que é cobrado pela sociedade, né? E muitas vezes, vários deles começam a não se importar mais com isso. Porque, enfim, já que eu estou aqui nessa situação, parece que ninguém me ajuda e que isso não vai se alterar, então dane-se, eu tô bem assim. Eu não me importo mais com o fato de eu estar com roupas rasgadas, eu deixo de dar tanta atenção para o olhar do outro.
né? Até como uma forma de sobrevivência, né? Se ele ficar dando atenção para todo olhar que passa para ele, condenando ele, nossa, que vida horrível, né? Então ele desliga, fala, dane-se, eu sou assim, eu tô assim, né, agora, nesse momento, e é ok. E veja, essa é uma postura que lembra a postura de quem? Lembra a postura do palhaço. Lembra que o palhaço não segue as regras e ele não tá nem aí para isso, né? Ele é assim, ele se afirma assim. Então, você tem uma aproximação muito grande, né, da pessoa em situação de rua com o palhaço. E é justamente aí que surge o palhaço vagabundo. Eu queria passar um trecho agora de um vídeo para vocês, que é um dos palhaços vagabundos mais famosos de todos os tempos. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa dele, ou ao menos vocês sabem da imagem dele. Eu vou passar um trechinho que tem 5 minutos. Acho que vocês vão curtir. Vou pôr aqui para vocês.
E aí, gente, já tinham visto esse palhaço vagabundo? Esse é um trechinho de um curta do Charlie Chaplin, que chama Vida de Cachorro, Dog's Life. Depois vocês encontram ele inteiro no YouTube, só colocar Vida de Cachorro, Charlie Chaplin. Tem 35 minutos, é bem legal. Esse é um dos primeiros vídeos, né, que vai tornar a figura do palhaço vagabundo muito famoso, né? É um vídeo mais ou menos da década de 50, e é importante lembrar que em 1929 tem o crash da Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, um período de crise muito grande ali na década de 30 dos Estados Unidos e do mundo, né? E aí, 20 anos depois, está indo para o cinema, né, que estava surgindo também na época, cinema ainda mudo, essa obra com o Palhaço Vagabundo, que vai se tornar famoso em todo o mundo, né? Então, essa conexão, né, o surgimento do Palhaço Vagabundo junto com a miséria, que vai se alastrando pelo planeta. Eu tinha até falado antes, né, do que a Renata falou, se hoje é melhor ou pior do que antes, né, na história. Eu fico em dúvida porque antigamente a miséria se dava pela falta, né, pela escassez, né, de comida, enfim, de muitas coisas. Hoje em dia a gente vive uma situação que é de abundância, né? Na verdade, a gente já tem tanta tecnologia, a gente produz hoje no mundo 1,5 vezes a quantidade de comida necessária para alimentar todos. E apesar disso, se perde de 30% a 50% da comida, né? 30% a 50% da comida produzida no mundo não vai para nenhum estômago, vai para o lixo, né? E é importante lembrar que a cada 4 segundos no mundo morre uma pessoa de fome. Então, é uma miséria muito louca que a gente vive hoje, né? Que é uma miséria em meio à abundância. Por isso que eu fiquei em dúvida, Renata, saber se é melhor ou pior do que antes. Porque antes era uma miséria da falta, né? É compreensível. Agora, uma miséria em meio à abundância é difícil, né? Parece que é mais dolorido, mais cruel, né? Essa é a minha dúvida, se era melhor ou pior. Mas com certeza, talvez em números, antes morresse mais gente, né? Não sei. O palhaço vagabundo, ele vai cumprir as funções de um palhaço, né? Que é de desmascarar, de mostrar o humano que existe ali atrás, né? É como se ele estivesse falando, olha, não é porque você usa roupas bonitas, que você está num carrão, que você é melhor ser humano do que eu, né? Não é isso que dita, né? Eu posso estar aqui com roupas rasgadas, dormindo na rua, ao relento, mas eu posso ter um coração mais nobre que você, né? Que é um rico miserável, sei lá, né? Então, é como o bobo da corte, ele desmascarava o rei, né? Falando, olha, não deixa a coroa subir a sua cabeça. Nos tempos de hoje, qual que é a coroa das pessoas, né? O que dá poder para alguém nos tempos modernos? Qual é a coroa dos nossos tempos? O que dá poder?
É isso aí, Eulália. É din-din, dinheiro, né? Então, o palhaço vagabundo, ele vai desmascarar o dinheiro, ele vai mostrar, olha, né, na nossa sociedade hoje, uma dessas regras, né, que a gente segue é de que para você ser uma boa pessoa, você tem que ter dinheiro. Se você não tem muito dinheiro, você não é uma boa pessoa, né? Inclusive, uma associação muito louca que vai se fazendo, né? Se você é pobre, você não é uma boa pessoa, inclusive você provavelmente é perigoso, inclusive provavelmente você é um ladrão. E se você tem dinheiro, naturalmente você é uma boa pessoa, o que é uma conexão erradíssima, né? E o palhaço vagabundo vem e desmascara isso. Ele fala, olha, por trás dessa montanha de dinheiro tem um ser humano, e esse ser humano falha, erra como todos os outros. Pode ser, inclusive, muito pior do que a maioria dos seres humanos. E tem uma outra coisa que o palhaço vagabundo traz, que é que já estava presente nos outros palhaços, mas fica mais forte com o palhaço vagabundo, que é a revolta, né? Ele tem um revide, ele devolve um pouco de toda esse desprezo, esse olhar incriminador que ele recebe. A Dione Cabral disse que no Brasil a pobreza sempre foi considerada vagabundagem em caso de polícia. Pois é uma associação da pobreza com ser delinquente, né? Quase direta. E algo mais ainda, associa-se a pobreza com também ser negro, né? Porque não se encaixa naquele padrãozinho perfeito que eu falei, do homem branco, né? Heteronormativo. Então, o palhaço vagabundo traz essa revolta também. Quando o Chaplin ali, o Carlitos, né, chuta a bunda do policial, ele no fundo está chutando a bunda de todos nós, né? Ele está chutando a bunda da sociedade. É como se ele estivesse falando: vocês estão dando mais atenção para essa salsicha que eu estava pegando do que para um ser humano que está aqui morrendo de frio e de fome. Quer dizer que a salsicha é mais importante que um ser humano, né? Então, é como se ele estivesse devolvendo essa revolta. Falou, eu sou um ser humano, é com isso que você tem que se importar, né? E parece que a gente tem essa inversão de valores hoje, né? Do que importa mais, são as coisas ou são os seres humanos? Então, o palhaço vagabundo traz esse elemento muito forte, né? E eu queria agora mostrar, para já ir finalizando, um último vídeo, que é de um palhaço vagabundo, que tem a ver com um conjunto de lendas populares, né? Lendas populares que existem no Brasil, mas também são lendas que existem em vários países do mundo. Que é uma lenda sobre um capial. Sabem o que é um capial? Capial é um caipirão, alguém que vem do campo e que não sabe lidar muito bem com as coisas da cidade, por isso ele é visto como meio bobo. Só que, no fundo, ele é bem esperto. Ele deixa as pessoas pensarem que ele é bobo e acaba passando a perna nas pessoas que queriam explorar ele, né? Que é a figura do Pedro Malas Artes. Talvez vocês já tenham ouvido falar, é muito presente nas lendas populares do Brasil, Pedro Malas Artes. E existe essa figura do Pedro em várias outras culturas, com outros nomes. O Mazzaropi, não sei se vocês já viram, ele é uma figura que lembra o Pedro Malas Artes, né? Provavelmente inspirada no Pedro Malas Artes. E o Pedro Malas Artes, ele carrega esse espírito do palhaço vagabundo, né? Ele é um matuto, é isso aí, John. Ele é um matuto, ele é pobre, ele está na miséria, não tem nada, mas ele tem a esperteza dele. E ele usa da esperteza dele para sobreviver. E muitas vezes passando a perna em quem queria explorá-lo, né? Porque é isso, as pessoas em situação de rua, as pessoas mais vulneráveis são vistas como pessoas que eu posso explorar, né? E aí muitas se aproximam para usá-las, né? E aí o matuto, o Malas Artes, aí ele passa a perna em quem quer explorar ele. O que eu quero mostrar para vocês é uma figura semelhante ao Pedro Malas Artes do Nordeste, que é uma figura que é muito presente nos cordéis do Nordeste, nas lendas populares do Nordeste, que é o João Grilo.
O João Grilo é um amarelo esperto, um cabra safado, que ele não tem nada, vive na miséria do sertão e só tem a sua esperteza para se safar. Ele ficou muito conhecido, né, essa lenda do João Grilo ficou muito conhecida por um texto escrito, por um livro escrito pelo Ariano Suassuna, e que depois virou um filme que passou na Rede Globo como um seriado, que talvez vocês já tenham visto, que é o Alto da Compadecida. Então eu vou mostrar um trecho do Alto da Compadecida para vocês, que mostra o João Grilo e o seu covarde companheiro Chicó, que quer se fazer de corajoso, mas é sempre bem medroso. Eles vão dar um golpe nos patrões dele. Eles vão tentar vender para a patroa um gato que descome dinheiro. Então, vamos ver esse caos. Zé Curubu seria um exemplo também. Tem um outro exemplo, não sei se já viram, os Trapalhões. Os Trapalhões, né, aquele grupo de humor. O Didi Mocó, ele é uma espécie de palhaço vagabundo, é muito parecido com essa figura do João Grilo, né, que é uma pessoa meio deslocada, nordestino deslocado, e que também não tem, meio pobretão, e que se faz de sonso, mas acaba passando a perna nos outros, né? Vou mostrar agora o João Grilo para vocês. Esse gato, João, justamente para ela. Você não sabe que a fraqueza da mulher do patrão é bicho de dinheiro? Eu sei. Pois vou vender a ela para tomar o lugar da cachorra um gato maravilhoso. Que te come dinheiro. Tá doido, João? Não existe a qualidade de gato. Muito mais difícil é existir papagaio que sabe a Bíblia de cor. E você mesmo já teve um. Tive mesmo. Saudade dele. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. Para uma pessoa cuja fraqueza é bicho de dinheiro, não vejo nada melhor que um bicho que descome dinheiro. Ô, João, não é duvidando, não. Mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que eu preciso combinar com você. Você enfia essas pratas de 10 tostões no desgraçado do gato, entendeu? Entendi demais. Ô, João. E se o negócio der errado? Lá vem você com suas latomias. Quer ou não quer? Se não quer, diga logo, que eu arranjo outro sócio. Quero. Então vá. Tá. Ô, João. Que é? E cabe? Sei lá, se não couber, enfie de 5 tostões. Entendeu, demência? Entendi demais. Dona Dora, eu vim trazer o gato pra senhora conhecer. Ai, é o tal que caga dinheiro. Com licença de uma palavra, sim, senhora. Ai, mas essa eu só acredito vendo. É só tirar o dinheiro. Pois tire. Não, dona Dora. É melhor a senhora tirar pra aprender como é. Eu não, tire você. Não tenha nojo, dona Dora. Em ciência tudo é natural. Se é natural, tire. Então tiro. Está aí. 5 tostões que o gato lhe dá de presente. Muito obrigada. Mas se você não se zangou, eu quero ver de novo. De novo? Sim, eu vi você passar a mão e sair com dinheiro, mas agora eu quero ver o parto. O parto? Sim, eu quero ver o dinheiro sair do gato. Pois então veja. Minha Nossa Senhora! João, me arranja esse gato, pelo amor de Deus! Arranjar é fácil, agora pelo amor de Deus aqui não pode ser, porque isso é muito barato. Amor de Deus é coisa que eu tenho, dona Dora. Dê ou não lhe dê o gato. Quer dizer que não há jeito de arranjar esse gato? Jeito tem, é até fácil. Diga qual é, João. Um conto está bom? Ah, não, tá caro. Mas por um gato que descome dinheiro? Já fiz a conta, eu vou levar 2.000 dias só pra tirar o preço. Mas ele descome mais de uma vez por dia, a senhora não viu? Mas ele pode morrer, só dou 500. Se você não aceitar, eu lhe demito da padaria. Tá bem, fica pelos 500. Ai,
Ai, mas que gatinho mais lindo. Agora a coisa é outra. Eu tenho um filhinho de novo e ainda vou tirar o prejuízo. Pronto, Chico. Tome sua parte. Vamos devolver esse dinheiro, dizer que foi engano. Nada disso. Pegue sua metade e deixe ser mole. O homem não tem coragem de continuar sempre. É melhor devolver logo enquanto tudo tá em paz. Quem fez o negócio tudo não fui eu. Depois, a gente já tá ribando. E pra que vai? Não sei, só sei que tem que ser ligeiro, porque a mulher descobre já. Quantas pratas você conseguiu meter? Foi 3. Então o negócio tá estourando. Ô, Dora, se esse gato diz como moeda que o dinheiro não tá valendo mais merda nenhuma. Eu tava mesmo doido pra me vingar daqueles dois. Lembra aquela vez quando eu fiquei doente? 3 dias passei em cima de uma cama pra morrer e nem um copo d'água me mandaram. Já a cachorra comia bife passado na manteiga. Não aguento quem gosta mais de bicho que de rim. Abra o mundo tem paz. Olha, meu pai, se eu sair dessa história com vida, suba a serra do bico de joelho. Vai-me Deus nessa hora de angústia. Deixa de moleza, homem, pra tudo tem remédio, menos pra morte. E você pensa que a gente não vai morrer depois dessa? Boa ideia, achei péssimo. Abra a porta e deixe comigo. Cadê aquele safado? Dorinha, patroa, o João teve um passamento hoje de tarde, tá pra morrer naquela esteira. Da Satanás, desafasta, cangoto! Fazendo a gente de besta, Eurico. Acuda, Padre João, que o chão está se abrindo. Você agora vai comer tudo que o gato diz comeu. Não toque nele, patrão, que isso é peste bubônica, o senhor também se desgraça. Peste de quê? É peste bubônica. O senhor não sabe que a padaria é cheia de rato e que rato transmite a peste? Estou ouvindo! Ai, minha mãe, já é meio-dia no meio da noite nesse relógio do ponteiro só. Tenham pena desse pobre coitado. Pelo quê? Eu quero dinheiro do gato. Abre essa janela pra clarear a sombra desses urubu. Antes de morrer, João, diga ao menos onde está o dinheiro. Assim você salva a tua alma. Não morro mais não, tá morto. Ai, que eu tô morrendo de frio. Ai, que eu tô pegando fogo. É uma doença desgramada. A vista embaixo, a barriga estufa, a tripa explode, o espinhaço estoura no meio e o vivente morre de idiosincrasia. Não, me larga que eu não quero ir. Ai, que eu tô indo. Eita, morreu! Acusa que o João Grilo esticou de canela! Aproveite para ver se o dinheiro não tá no bolso dele, Chico. O dinheiro tá aqui, ó, mas tá contaminado pela peste. Fiquei pra você de adiantamento de salário. Não se esqueça de tocar fogo nessa esteira que ele tava deitado. Separe um pouco do dinheiro para pagar o enterro, que nós vamos avisar Padre João. E aí, gente? Conheciam o João Grilo? Já tinham visto o João Grilo? Sim, inclusive o Alto da Compadecida, para quem quiser ver depois, está no YouTube inteiro disponível. É muito legal. O João Grilo vai até aplicar golpe no capeta, no diabo. Isso que é cabra matuto, que é esperto. E o João Grilo é um palhaço vagabundo, né? Ele vive na miséria, ele só tem a esperteza dele para sobreviver. E ele trabalhava na padaria para aqueles 2 patrões ali, né? Um casal de patrões, que inclusive tratavam ele muito mal, né? Você vê que uma hora ele fala: eu tava com vontade de me vingar, porque eu fiquei 3 dias doente e nem copo d'água eles me trouxeram, né? Agora para o cachorro era bife passado na manteiga, né? Então, ele era explorado, né, pelos patrões, e aí ele dá um golpe em quem explora eles, em quem explora ele, né? E tem um pouco essa coisa da revolta, né, de devolver todo esse desprezo, toda essa falta de olhar que ele recebia, essa violência que ele recebia, né? Que é um pouco essa função do palhaço vagabundo, que é desmascarar, revelar o ser humano que existe por trás das máscaras, por trás do dinheiro, né? E o palhaço vagabundo traz também um pouco dessa revolta, né? Todos esses vídeos que eu mostrei, vocês acham no YouTube, vocês podem procurar. E eu apresentei, né, esses dias aí, na Semana da Diversidade, o Circo da Miséria,
o maior desespetáculo da Terra, que é com o meu palhaço vagabundo, o Magrolhos. E aí, se vocês quiserem ver também, eu vou deixar depois com a Dione o link para a apresentação que rolou, aí vocês podem assistir lá. O Circo da Miséria, ele mostra um pouquinho da vida da população em situação de rua, nos tempos modernos de hoje, né? E foi construído a partir de um trabalho que eu realizei com a população em situação de rua aqui de Campinas. Eu dava oficina, né, de palhaço e teatro para eles, e a partir das histórias que eles iam montando ali na oficina, eu fui juntando material para fazer o Circo da Miséria. Então, eu até gosto de dizer que foram o povo da rua que me dirigiu na construção desse desespetáculo, né? Aí vale a pena ver, para vocês verem mais um palhaço vagabundo, aumentar o repertório de vocês de palhaços vagabundos. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se vocês têm questões, perguntas. Eu estou aberto agora para, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Jeff, eu queria fazer um comentário em relação ao espetáculo mesmo, né, ao desespetáculo. Uhum. Eu achei muito sensível, né, muito delicado mesmo, e eu fiquei pensando muito, né, que a gente vê às vezes aquelas reportagens de moradores de rua que assim, estão, né, na pior situação que um ser humano pode suportar, porque além da relação, né, de não ter acesso, o mundo urbano não é um mundo, né, é um mundo hostil, né, então não é diferente de você estar, por exemplo, no meio rural, não ter dinheiro, mas você tem alimentos, né, você tem acesso né, a alimento na terra e tudo mais, e o mundo urbano, ele precariza ainda mais, né, a situação de quem não tem acesso à cidadania. E a gente vê muita reportagem, assim, da pessoa que mora ali embaixo do viaduto, mas tem ali o seu caixotinho com um vasinho em cima, né, tem o seu sofá furado, né, que pegou ali, mas faz a sua casinha, né, então essa luta pela humanidade, né, pela humanização que é negada. E eu vi isso muito no seu espetáculo. Eu queria, assim, que você fizesse um comentário sobre essa relação. Fico feliz que você tenha visto. Apesar de ser uma situação muito degradante, né, em geral, quando a gente pensa nas pessoas em situação de rua, a gente pensa na falta de comida, né, na verdade, a grande maioria consegue acessar comida até. É claro que não acessa da forma como deveria, né? Ela não escolhe muito o que come, ela come o que consegue. Mas, em geral, eles conseguem comida. Chega até eles, né? Seja por doação, seja pela igreja, seja por algum outro caminho. Não é a dor que mais pega eles. A dor que mais pega eles mesmo, o que mais dói é esse isolamento, né? A gente agora na pandemia está vivendo talvez bem pouquinho do que eles vivem já todos os dias, né? Porque eles estão isolados, né? As pessoas passam por eles e não enxergam, fingem que não vê, não falam com eles, né? Ou se olham para eles, olham com olhar de reprovar, olhar violento, né? Ou olhar de medo, que também machuca, né? Quando você vê alguém olhando para você com medo, isso também machuca, né? Então, o que mais dói para eles é essa falta de contato humano, né? Com as outras pessoas. É muito comum que eles fiquem ano sem tocar uma outra pessoa, né? E isso é muito difícil. Isso acaba tendo efeito, eu presenciei isso concretamente, né, no dia a dia. Isso acaba tendo um efeito na saúde mental das pessoas. Quando você não troca regularmente com outros e você não tem contato físico, isso vai afetando sua mente, porque tudo vai ficando meio irreal, né? Então é muito comum que alguém que vá para a rua, que não tinha transtorno mental, mas ao passar do tempo vai adquirindo, vai desenvolvendo transtorno mental.
por causa dessa situação violenta, né, de isolamento, invisibilidade ou violência direta, né? Então, o Círculo da Miséria, acho que uma das coisas, é claro, né, todos os aspectos são ruins, né, não ter moradia, não ter comida, mas acho que um dos elementos que ficou mais fortes para mim, a partir no material que eles traziam, né, que eles encenavam, era essa desumanização mesmo, né, que eles são vistos como algo menos que humano, justamente porque eles não se encaixam nesse modelinho padrão que eu falei, né, e aí rapidamente associam eles com pessoas violentas, perigosas, né, e é a coisa mais mentirosa, né, o povo da rua é das pessoas mais doces que eu já vi. Eles são muito doces, muito carinhosos. Porque, veja, eles estão fora das regras, né? Eles foram tirados daquele modelinho de perfeição. Eles estão fora das regras da sociedade. Então, eles sabem olhar para o que importa, né? Eles não vão olhar para a sua roupa, para o seu dinheiro, né? Eles não vão valorizar isso necessariamente. Eles têm um lado de criança mesmo, muito terno nas relações. Se vocês qualquer dia encontrarem um e pararem para conversar, vocês vão sentir isso. Eu sempre recomendo isso. Tem, né, muitos deles ficam fixos em certas regiões, né? Aí se você tem um que mora perto de você, você sempre vê ele por ali, para um dia para conversar, você vai ver o quanto de história que ele tem, porque em geral eles viveram muita coisa, né? E quanto eles vão adorar conversar, você vai ganhar um amigo para a eternidade, né? Mas que bom que você percebeu esse aspecto. O Círculo da Miséria, um dos eixos centrais é isso, né? De tentar mostrar o quanto a gente desumaniza eles, a gente não enxerga eles, né? E quando a gente faz isso, a gente está se desumanizando junto também, né? É isso, gente. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? O Leandro falou que na cidade dele não tem nenhum. Pode ser, né, cidades mais pequenas, que isso não apareça, né? Mas é só você ir para uma cidade um pouquinho maior que você já vai encontrar. Eu viajei uma época para o interior do Brasil, né? Goiás, Mato Grosso, e é uma coisa muito triste de ver ali. A maioria da população em situação de rua eram indígenas, né? Ou descendentes de indígenas, né? Porque eles vão cada vez mais perdendo os territórios deles, eles têm que vir para a cidade, não conseguem emprego, não conseguem se adequar, né? Entrar na caixinha, e aí acabam indo para a rua. Então, é muito dolorido, né? É uma dupla exclusão, né? Por ser indígena e também por não ter trabalho, enfim. No Rio, né, tinha o Profeta Gentileza também, não sei, que foi uma figura muito lendária, né? Ele era muito conhecido pela população, ele já faleceu. Inclusive, o Dia da Gentileza, hoje existe o Dia da Gentileza, que é agora em novembro, foi, né, agora recentemente, mas a data do Dia da Gentileza no Brasil era considerado o dia, não sei se foi o dia do falecimento ou o dia do nascimento do Gentileza, né? Uhum. Que era um morador de rua. Sim, eu coloquei aqui o nome dele, ele é conhecido como Bispo do Rosário. O Bispo do Rosário foi outra pessoa. O Bispo do Rosário, ele foi um artista que foi internado em manicômios e fazia... ele é um artista consagrado mundialmente, que fazia bordados, né? Você tem certeza que não é o mesmo? Sim, são pessoas diferentes. E o Bispo do Rosário, ele teve ele era também, foi resgatado, né? Era morador de rua também, foi internado, e as obras dele, ele fazia bordados, mais ou menos contando as histórias da vida dele, meio alucinado, né? Porque ele tinha problema mental. Sim. Mas e que hoje é estudado no mundo inteiro, né? Porque eu já fui numa exposição do Bispo do Rosário que é de chorar, de tão lindo. Porque ele tecia, né, escritos, e eu achei que ele que tinha tecido o Gentileza, mas não é ele, então. Essas pessoas, né, que estão à parte, né, vivem na rua, e os palhaços também, muitas vezes,
são vistos como loucos, né? Muitas vezes eles realmente desenvolvem transtornos mentais, mas mesmo que não desenvolvam, a sociedade olha muitas vezes para eles como loucos, né? Porque eles não seguem as regras, não se encaixam, né? Como loucos e muitas vezes como sábios, né? O palhaço também, em muitas culturas, é visto como um sábio, porque o sábio, ele sabe que as regras nem sempre são corretas, né? Você precisa romper algumas regras e alguns modelos para falar a verdade. E muitos desses em situação de rua, como eles estão fora das regras, eles conseguem enxergar melhor a verdade, a realidade das coisas, né? E eles falam isso, né? E isso muitas vezes toca e com sabedoria, né? Como o Gentileza que você falou, do Rio de Janeiro. Então, vale muito a pena. São pessoas muito bonitas e carregam esse olhar desregrado, né? Esse olhar que não está encaixotadinho, né? Vale a pena conversar e conhecer. Mais alguma questão, gente? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma questão, em primeiro lugar, agradecer muito, Jeff. É uma pena que a gente, né, a gente está tendo que se improvisar também, né? Eu imagino que você, como artista, também, né, a gente está tendo que reinventar, né, os nossos canais de comunicação. Então, o ideal seria que a gente tivesse todo mundo perto e pudesse estar, né, com a comunidade toda envolvida, por isso que a gente, às vezes, pede para a gente poder gravar, né, pede autorização, né, para poder gravar esses encontros, porque pelo menos a gente pode, né, oferecer, né, para o momento depois, né. E parabéns pelo trabalho, maravilhoso, e esperamos que a gente possa chamar esse desespetáculo para assistir lá no nosso anfiteatro. Eu que agradeço muito o convite, a ponte feita pela Dione. Tá sendo um momento bem difícil, né? Nada mais triste para um palhaço do que fazer apresentação virtual, né? Porque o palhaço, ele se relaciona muito com o público, né? O Circo da Miséria que vocês viram, que quem viu, né, é 50% do que ele porque eu o tempo todo faço brincadeira, interajo com o público, né, e no vídeo que foi ali divulgado não dá para fazer muito isso, né. Então eu espero realmente que passada a pandemia eu possa circular aí para apresentar. Eu já fiz um giro uma época por vários institutos federais e eu gostei muito da experiência. Fiquei muito encantado com a experiência dos institutos federais, assim. Público muito querido, foi muito legal. Então, eu tenho vontade de rodar de novo pelos institutos, por outros institutos. Muito obrigado, gente. Espero que tenha contribuído para vocês. E eu passo o link da apresentação para a Dione, para depois ela poder divulgar. Maravilha, e já tá feito o convite. Legal, obrigado. Gente, obrigada pela presença. E aí eu só lembrar que hoje a gente finaliza a semana hoje com a palestra às 19 horas, que a gente vai discutir sobre bullying e assédio, né? E finalizando os temas da campanha. E, aliás, a semana a gente tratou de muitos assuntos relacionados à discriminação, né? E eu acho que esse tema que você trouxe para a gente, além de trazer a arte, né, que é sempre... A arte, ela, além de suspender um pouco, né, a realidade que a gente vive, ter um momento de respirar com um pouco mais de prazer, né, e ela também traz, né, novas visões de mundo, e esse tema, né, em relação a moradores de rua, é um tema muito importante, né, pensando também nessa perspectiva de que todas as pessoas merecem, né, e são dignas, né, por natureza. O ser humano é um ser digno por natureza, e ninguém é melhor do que ninguém. Então,